Fala galera, tranquilidade? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre arcos e ciclo trigonométrico. Vamos entender a relação de alguns elementos, fazer a conversão de ângulos, de grau para radiano e alguns detalhes mais. Tu sabe essa parada? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo que hoje você vai aprender esse tema, beleza? Eu sou o professor Felipe Bernardo e aqui no canal Muita Matemática. Vamos lá? Então, vamos lá, galera. Então, aqui nós temos uma circunferência, né? E vamos relembrar primeiro alguns elementos dela lá da geometria plana, que você provavelmente já estudou antes de você chegar em trigonometria, beleza? Então, primeiro, o mais importante delas, né, é o centro da circunferência. Geralmente a gente coloca uma letra O ou uma letra C, enfim, o que a sua literatura, o seu livro aí desejar, tá? Mas geralmente é letra O para o centro. Mas não tem problema, pode ser qualquer letra, pode ser A, B, pode ser uma estrelinha, pode ser qualquer coisa, tá bom? Então, um dos elementos mais importantes, né, é o que a gente chama de raio, né? Então aqui, ó, esse camarada aqui, que vai ligando do ponto O até o ponto A, a gente chama de raio, beleza? Esse cara aqui significa que é do centro da circunferência até a borda dele. Lembrando que do centro da circunferência para qualquer lado da circunferência, né? Se eu jogar para cá, ou se eu jogar para cá, enfim, para qualquer distância, para qualquer lado, esse raio sempre tem a mesma medida. Show de bola? Então, é importante a gente relembrar isso. Beleza. Então, a gente tem aqui que o OA é o raio. Beleza. Se eu conectar dois raios passando pelo centro, dessa forma, a gente vai ter aqui, agora tem um ponto B, eu tenho outro raio para cá, o mesmo segmento, né? Ligando do ponto A até o ponto B, passando pelo centro, agora a gente tem o que a gente chama de diâmetro, beleza? Então, esse AB aqui é o que a gente chama de diâmetro. No diâmetro, a relação importante é que ele vale sempre o dobro do raio, até porque ele é a soma de dois raios, né, ali consecutivos. Tranquilidade? Então, é importante a gente relembrar isso. AB vai ser o diâmetro da circunferência. Então, raio é a metade do diâmetro. Já o diâmetro é o dobro do raio. Show de bola? Tranquilidade. Se eu ligar aqui dois pontos da minha circunferência, mesmo que não seja aqui o raio, né? Por exemplo, se eu ligar aqui do ponto C até o ponto D, aí agora a gente tem o que a gente chama de corda, beleza? Então aqui, ó, CD vai ser o que a gente chama de corda. Tranquilidade? Ou seja, eu ligo dois pontos ali quaisquer da minha circunferência, tá? Agora, por exemplo, o AB também é uma corda, né? Só que ele é o que a gente chama de corda máxima. Por quê? Porque não vai ter nenhuma outra corda maior que esse AB. Todas as outras cordas que eu for fazendo aqui na minha circunferência, reparem, vai ser sempre menor. Aqui ponto E, aqui o ponto F, aqui o G e H, por exemplo. Aqui é o G, aqui é o H. Se eu fizer uma aqui pequenininha, né, pode ser a I e J. Reparem, eu vou fazendo várias cordas para cima também. Se eu fizer uma aqui, todas essas aqui serão menores que a minha corda AB, que é o diâmetro, beleza? Então, a gente tem sempre que dois pontos de uma circunferência interligados são uma corda, sendo que AB é um diâmetro, mas ele também não deixa de ser uma corda, inclusive ele é chamado de corda máxima, é a maior corda que a gente tem dentro de uma circunferência. Show de bola? Continuando aqui, vou apagar esse monte de corda aqui que não tem necessidade de ter. Então, continuando, CD é corda. Se você ligar aqui, por exemplo, outro raio, aqui, ó, agora eu vou fazer aqui o ponto E. Esse OE, aqui junto com esse OA, essa região aqui, é o que a gente chama de setor circular. Vou fazer aqui uma parte... É o que a gente chama de setor circular. Esse setor circular parece muito com aquele pedaço de pizza, não é verdade? Tá? E essa região aqui, entre o C e o D, aqui, ó, é o que a gente chama de segmento circular.
Então, aqui, ó, vou fazer essa regiãozinha aqui. É o que a gente chama de segmento circular. São alguns nomes que a gente lembrava lá da geometria plana. Vou chegar um pouquinho mais para o lado aqui só para caber ali. Show de bola. Tá ok? Toda essa parte aqui por fora, agora da circunferência, né? Por exemplo, eu liguei aqui do ponto A até o ponto E, certo? Esse do ponto A até o ponto E aqui é o que a gente chama de arco, beleza? Então aqui a gente tem o arco AE, tá? É uma medida que você vai ter ali pela borda da circunferência, tá? Aqui também, por exemplo, o C ou D. Você pode ligar do C até o D pela corda, ou você pode ligar do C até o D, né? Vindo aqui pela borda da circunferência. Então, se for por dentro, se for pela corda, né? Chama-se corda. Agora, se for ali pela beirada, você chama de arco da circunferência, beleza? Show de bola, galera. Esses aqui são alguns elementos, né, que a gente pode ir lembrando. Existem outros elementos. Existe a flecha, né, que é esse cara aqui, que ele é 90 graus e forma aqui junto com o ponto médio, né? Então, esse cara aqui, por exemplo, é FG. FG é uma flecha. Existem vários outros elementos que a gente pode relembrar com relação a isso, tá ok? Então, entre esses outros elementos, vou dar aqui uma passada agora, a gente pode relembrar o seguinte. Esse meu arco aqui, se eu pegar toda a minha circunferência, eu vou estar falando o seguinte, aqui tem o meu centro, aqui eu tenho o raio, né? Então aqui OA, aqui é o raio. Toda essa parte em vermelho aqui da minha circunferência seria todo o comprimento da minha circunferência, né? É um arco. A gente vai falar daqui a pouco da relação de ângulos, né? Que são 360 graus, uma volta completa. Mas você também pode lembrar que isso aqui é como se fosse um tamanho, né? Se você pegasse um barbante, fizesse ele em forma de circunferência e depois cortasse esse barbante, né? E depois esticasse esse barbante, você teria ali o tamanho da sua circunferência em linha reta, certo? Ou seja, você teria ali o comprimento da sua circunferência no barbante, né? Deixando de ser uma circunferência, mas você não teria perda nenhuma. O que era circunferência como barbante, agora o mesmo barbante é uma reta. Então, ou seja, o comprimento da sua circunferência ficaria em linha reta. E como é que você consegue medir isso, já que ele não está em linha reta? Né? Tem aquela formulazinha, né? Do 2πr, né? Aí, quando você é mais jovem, né? Você lembra que é a fórmula do catupiry, né? Alguns coleginhos aí ensinam assim, né? Aqui é o K, aqui é o tu, dois em inglês, aqui é o pi, e aqui seria o pi, catupiry. É a fórmula do catupiry, né? É a fórmula do comprimento da sua circunferência, tá? Lembrando que esse pi é um valor fixo, né? É uma constante de 3,14 aproximadamente, e o r é o raio da sua circunferência. Então, se eu quisesse saber, por exemplo, o tamanho dessa circunferência, se ela tivesse um raio de 6 centímetros, digamos assim, como seria isso aqui, né? Então, o comprimento dela seria 2 vezes o π vezes o raio, que é 6, beleza? Ou seja, o comprimento seria, então, 12π. Se você quiser transformar isso aqui, né, para algo aproximado, para você ter uma medida aproximada, né, é só você lembrar que o π vai ser substituído por aproximadamente 3,14. Aí você multiplica o 12 por 3,14. Você vem aqui no rascunhozinho, né? Aí você pega 3,14, multiplica por 12, né? 4 vezes 2, 8, 2 e 6. Aí depois 4, 1 e 3. E soma 8, 6, 7 e 3. Lembrando que você tem duas casas decimais, então duas casas decimais. Então, o seu comprimento seria aproximadamente 37,68 centímetros. Beleza? Então, isso aqui é uma possibilidade de aplicação, né? Quando você tem aqui o comprimento de uma circunferência, o raio dela e o tamanho dela. Tá? Agora, e se eu não quisesse saber todo o meu comprimento? Se eu quiser saber só um pedaço, né? Então, vou usar agora só essa relação aqui do π, tá ok? Para fazer uma continha melhor. Então, digamos que agora eu tenho outro raio aqui.
Pronto. Então, aqui agora eu tenho o raio OB, né? Esse raio, por definição, tem que ser do mesmo tamanho, né? Ele também possui 6 centímetros. E aqui, entre esses dois raios, a gente formou aqui um ângulo. E esse ângulo é de 60 graus. Eu quero saber agora, não o tamanho da circunferência toda. Eu quero saber agora só o tamanho dessa região aqui, que vai do A até o B. Ou seja, eu quero saber a região do comprimento da circunferência no arco AB. Como é que eu faria essa conta? Bem, simples. Agora você vai fazer aqui uma regra de 3. Por quê? Se toda a minha circunferência era 12π, certo? O que a gente acabou de calcular aqui na questão anterior. Mas isso seria uma relação se fosse toda a circunferência. E aí você lembra que toda a circunferência tem 360 graus. Agora, eu quero todos os 360 graus? Não, eu quero só uma parte dele, que é 60. Então, 60 graus, eu tenho quanto de comprimento? Né? Então, esse quanto de comprimento vai ser o x, beleza? Aí você simplifica aqui, né? Corta esse zero com esse zero, divide o 36 por 6, vai acabar sobrando 6, e agora você multiplica cruzado. Pega esse e multiplica por esse, pega esse e multiplica por esse. Então, ficou 6x igual, aí aqui ficou 12π vezes 1, né? Porque não sobrou mais nada, então 12π. Então, o x é igual a 12π dividido por 6. Simplificando, 12 por 6, a gente encontra que o x é igual a 2π. Certo? Então, ou seja, ali você conseguiu apenas um pedaço da circunferência e não ela totalmente. Ok? Continua aí que agora no próximo vídeo a gente vai falar sobre a conversão de graus para radiano. E vamos apresentar também o radiano para você.